Tá carregando agora sim, Paulo. Ok, então vou iniciar minha fala. Bom, eu venho aqui representando o Comitê Gestor da Internet, o NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Como a Joana já falou, meu nome é Paulo, trabalho no NIC.br, no Centro de Pesquisa em Tecnologia de Redes e Operações, e venho hoje falar do medidor, mas de forma mais abrangente sobre a importância desse acompanhamento de conectividade nas escolas. E aí, escolas, quando eu estou falando hoje, eu falo de escolas públicas brasileiras, né? E aí a participação do NIC no apoio dessa melhoria do ecossistema de internet. Eu vou falar um pouco do escopo do que eu vou comentar. A princípio, a fala seria para 40 minutos, então eu vou abranger alguns tópicos aqui que eu vou destacar em primeiro lugar, sobre o modelo do NIC, sobre o modelo de governança de internet, sobre o panorama de conectividade no país, de forma bem breve, sobre o papel da área de medições do NIC, onde se insere esse projeto, sobre o medidor Educação Conectada, que é um instrumento de monitoramento, de acompanhamento de qualidade de internet para as escolas públicas brasileiras, sobre o mapa de conectividade na educação, que é o local onde vocês conseguem olhar os dados, acompanhar, fazer recortes, depois eu explico um pouco mais, sobre a representatividade do medidor hoje, ou seja, já temos milhares de medidores espalhados pelo país, mas queria comentar um pouco sobre a questão da representatividade estatística, e, por fim, algumas ações em curso. Tudo isso, acho que no tempo de 40 minutos. Vou até me programar aqui para poder não me estender demais. Vamos embora. A primeiro lugar, falando sobre o CGI, sobre o NIC.br, é um modelo multissetorial, ou seja, tem participação do governo, do terceiro setor, da academia, da sociedade civil, de mercado, enfim, de empresas privadas, para poder, nesse conselho, falar um pouco pluralmente sobre a questão da internet no país, ajudando a fomentar ações, ajudando a fomentar os indicadores, as iniciativas, os cursos, as melhorias que a gente promove nesse ecossistema de internet. E para que tudo isso aconteça, quem já não conhece o NIC, a base, a gente é uma empresa sem fins lucrativos, uma entidade sem fins lucrativos que se abastece do registro .br, sempre que você registra o domínio .br, e no fundo ele cai dentro do registro, que alimenta esse ecossistema de pesquisas, de iniciativas, de centros de pesquisa lá dentro do NIC. Seja de indicadores sobre o uso, acesso e apropriação de TICs, sobre tecnologias web, sobre os padrões web, sobre os pontos de troca de tráfego, que visa descentralizar o tráfego nacional de internet, iniciativas para o mapeamento, medição de qualidade de internet, de apoio aos provedores, no sentido de se estruturar tecnicamente por meio de cursos, por meio de outras iniciativas, e também a resposta de incidentes. Então, esse é mais ou menos, de forma muito breve, o que o NIC faz, os seus centros, mas dentro de cada uma dessas caixas existem inúmeras iniciativas. Hoje aqui vou falar do medidor Educação Conectada. E venho representando a área de medições. Então, dentro do comitê gestor, dentro do núcleo de informação e coordenação do .br, do centro de estudo, a gente tem uma área dedicada à medição e análise de qualidade de internet no contexto brasileiro. A partir disso, a missão maior se concretiza por meio dos medidores. Hoje, falando do medidor educação, mas existem medidores voltados para o consumidor final, para as empresas, para áreas de saúde também, para o caso da educação e para o uso geral, para que a gente consiga entender as realidades, as desigualdades por meio da tecnologia também, extrair, correlacionar esses fenômenos e depois desenvolver e fomentar estudos por meio de metodologias, pesquisa, desenvolvimento de aplicações, tudo isso visando empoderar a sociedade, os outros atores, para poder embasar políticas públicas de conectividade baseado em dados empíricos, o que a gente consegue perceber a partir das medições de qualidade de internet. Então, sobre o panorama brasileiro, de forma muito breve, esse aqui são das pesquisas amostrais, mostrando um pouco, a partir da pesquisa domiciliar, olhando as regiões do país, a proporção de domicílios com acesso a computador e internet em 2020, mas a pesquisa foi publicada em 2021. Então, por aqui, a gente já consegue perceber algumas desigualdades.
A ideia é que a gente universalize o acesso na escola, no domicílio e em outros contextos. E aqui um pouco da parte mais tecnológica, também a partir da pesquisa amostral, mostrando a disseminação das tecnologias de acesso também por região. Eu vou passar de forma breve, tudo isso depois está publicado no site da TIC Provedores 2020, vocês depois podem ler. E a fibra ótica é a tecnologia oferecida com mais frequência pelos provedores, 91% a proporção. Isso é um aumento em relação à pesquisa anterior. De forma que, assim, é importante olhar essas questões técnicas também para poder se abastecer da melhor qualidade de conectividade possível, também olhando para a tecnologia de acesso. E aí, olhando para o contexto da educação, também percebendo as desigualdades entre áreas rural-urbana, entre dependência administrativa, entre o contexto escola pública e particular, a gente também consegue perceber de novo, por enquanto falando de pesquisa amostral, as desigualdades no país no que se refere ao acesso à internet. E agora falando da área de medições, né? Então, a partir da área de medições, visando entender um pouco o contexto brasileiro a partir dos medidores, para poder sumarizar essas informações, a gente tem uma área que se dedica a construir esses instrumentos de medição, a desenvolvê-los, a publicar aplicações para visualizar os dados e apoiar a sociedade nesse entendimento. E aí, para que isso aconteça, a gente tem um portal de medições, depois eu vou comentar sobre o medidor, onde você pode acessar e a gente divulga essas ações em 3 públicos-alvo. Você, consumidor final, querendo olhar sua conectividade na sua residência, os provedores tentando se abastecer de informações para melhorar a sua rede, e o setor público, onde está inserido o medidor Educação Conectada, onde você vai poder baixar e depois eu vou explicar como instalar. Falando um pouco ainda da área de medições em números para poder entender a abrangência. Então, falando do país, a gente tem em torno de 5.570 municípios. Desses, a gente já tem medições em 5.530 cidades. Em torno de 30 milhões de medições só em 2021. E olhando em termos de provimento de acesso, em torno de 8.004 empresas ligadas não diretamente ao provimento, mas de sistemas autônomos, que de forma indireta trabalham pela conectividade no país. Então esse do lado direito é o mapa de onde a gente já tem medição em verde e os pouquíssimos municípios que por enquanto a gente ainda não tem. Tudo isso falando de 2021. Falando um pouco de qualidade, falando um pouco de métricas, eu sei que é algo mais técnico, depois vocês vão entender um pouco a importância. A gente capta, por meio dos medidores, algumas métricas de qualidade. Quando a gente fala de qualidade de internet, todo mundo associa a velocidade de download, que é aquela que você contrata o plano, seja na residência, na escola ou em outro contexto. Mas é igualmente importante olhar para as métricas de latência, que é o tempo que a informação leva para chegar ao destino e voltar, assim como a perda de pacotes, o jitter e outras. Por que isso? Porque não basta ter uma velocidade adequada, seja ela altíssima, se o tempo que a informação leva para transitar é igualmente alto. Ou se, de alguma forma, a rede está degradada e existe uma perda de pacotes. Porque a sensação, seja da escola, seja do indivíduo, usando essa internet, vai ser igualmente degradado. Então, apesar de serem indicadores muito técnicos, é muito, muito, muito importante se atentar a essas métricas de qualidade que às vezes passam um pouco despercebidas. A segunda categoria de métricas que os medidores também captam é a individualização no tempo. Então, cada medição acontece numa unidade de tempo e a gente consegue separá-las por ano, por mês, por dia, por hora, por minuto. E por que isso? Porque depois a gente consegue construir uma série temporal, para que a gente consiga analisar a evolução disso ao longo do tempo. A terceira categoria, ela se refere às métricas de contexto geográfico, que são importantíssimas, porque depois a gente consegue sumarizar estatisticamente elas dentro dos setores censitários, dos distritos dentro dos municípios, das cidades, dos estados, das regiões, e entender essas desigualdades que também se perpetuam no espaço, né? Então, esse é um contexto geográfico importantíssimo e fundamental para as análises. E, por último, as métricas de contexto.
qual é o provedor que está executando aquela medição, que está propiciando aquela conectividade, qual é o caminho de internet, é um pouco técnico, mas o caminho que essa informação leva por meio dos roteadores, e a tecnologia de acesso, seja fibra, seja rádio, seja satélite, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua qualidade, é importante a gente ficar atento a isso também. Existem limitações de cada uma das tecnologias, existem facilidades igualmente de cada uma delas. Então, esse aqui é um pouco do que os medidores captam e de como a gente constrói esse arcabouço de dados. Então, eu vou passar agora a falar sobre a iniciativa para o setor público, falando do medidor, explicando como instalá-lo e depois como acompanhar os dados, né? Então, falando um pouco do portal de medições de novo, então lá na área de medições, como eu tinha dito há pouco, existe uma área exclusiva para o setor público. E dentro do setor público, existe uma área específica para o medidor Educação Conectada. Então, uma vez clicado em setor público, eu vou conseguir ter acesso ao software que foi desenvolvido de maneira gratuita pelo NIC.br para o acompanhamento de conectividade das escolas públicas brasileiras. De maneira que reforça, é um software gratuito e está disponível para qualquer escola que queira baixar e utilizar o software, sem restrições. Ele permite o acompanhamento da qualidade da internet, quando eu falo de qualidade, lembrando das métricas que comentei há pouco, e ele permite de maneira automatizada, sem interação do usuário, medir a cada 4 horas uma vez instalado. Então não necessita de interação do usuário. E hoje o medidor, olhando uma janela temporal de 2 anos, já está presente em torno de 53 mil escolas públicas do país. Tudo isso desenvolvido tanto para o sistema operacional Windows quanto para o Linux. E aí, lógico, quando a gente fala de cada um deles, existem versões, no caso do Windows, Windows 7 ou 2010, no caso do Linux, existem inúmeros tipos de Linux suportados e versões dentro deles. Então, esse é o software medidor Educação Conectada. Para aqueles que já conhecem, eu vou explicar a instalação. Para aqueles que ainda não conheciam, é um software disponível para que vocês consigam fazer o acompanhamento de qualidade de internet das escolas. E aí, por que isso é importante? Porque permite você acompanhar aquele plano que foi contratado pela escola e verificar a qualidade ao longo do tempo. E ele contribui, inclusive, com o desenvolvimento das políticas públicas de conectividade, seja elas no nível municipal, no nível estadual, no nível federal. Depois vocês conseguem se abastecer desses dados, comparar com outros territórios, comparar a qualidade devida com guias que permitem verificar qual é o uso, qual é a qualidade que deveria ter. Então, tudo isso é importantíssimo, é fundamental. E aí o diagnóstico das redes escolares, sejam individualmente das unidades escolares, sejam das redes de ensino municipais ou estaduais. E tudo isso em tempo real, de forma que esse case brasileiro do medidor, do mapa, do acompanhamento, ele tem saído em destaque em vários relatórios internacionais, porque ele permite esse acompanhamento dia a dia, em tempo real, a cada 4 horas, das escolas que instalam o medidor de forma gratuita. E aí eu vou começar uma sessão longa aqui, calma, guiando vocês pelo processo de instalação. Não precisam se preocupar, todo esse material está disponível no site de medições, na área do setor público, no case de medidor Educação Conectada. Lá existem tutoriais em PDF, em vídeo, tanto para o Windows quanto para o Linux. Mas eu vou tentar falar de forma pausada aqui, explicando passo a passo como realizar a instalação do medidor. Bom, para começar, e acho que revisitando de novo, acessar o site medições.nic.br, clicar no setor público ali à direita, como a seta indica, e a partir disso, localizar o case medidor Educação Conectada. Nesse case existem disponíveis, como comentei, o manual para Windows e Linux, o tutorial de instalação em vídeo, para quem preferir, e os links para download do medidor em Windows e Linux.
assim como uma área de FAQ com as dúvidas mais comuns. Então, fazendo esse percurso, site de medições, setor público, medidor educação conectada, você já consegue fazer o download do medidor, que é um executável que você vai realizar a instalação na escola. Para começar, eu acho que é importante frisar as dicas para o medidor educação conectada. Caso a unidade tenha mais de uma conexão com a internet, é importante se certificar de que o computador no qual o software do medidor esteja instalado seja aquele conectado a redes que os alunos e alunas estão usando na escola, a rede pedagógica. Então é importante fazer o acompanhamento dessa rede que os alunos utilizam, caso a escola, obviamente, tenha mais de uma conexão. Você deve escolher um computador, elencar um computador dentro da escola para realizar a instalação. Não é necessária a instalação em múltiplos computadores, a não ser que você queira ter algum backup. Mas, de novo, um computador apenas, ele já serve para fazer o acompanhamento. Outra dica é dar preferência ao computador que possa ficar conectado a maior parte do tempo e que recebe o sinal via cabo. Quanto ao tempo, o medidor ele realiza a cada 4 horas, mas de maneira aleatória. Quanto mais tempo o computador fica ligado, ele vai realizar as medições ao longo do tempo, ao longo das horas, ao longo dos dias, e vai compondo essa média de qualidade da escola. Com relação ao cabo, depende do contexto da escola, mas escolas que tenham computadores ligados à rede cabeada, elas vão ter um acompanhamento mais efetivo. Por quê? Porque a rede Wi-Fi ela é muito suscetível à distância do computador até o roteador. Então, privilegiar dentro do possível, caso não exista opção, é lógico, existem condicionantes, instalar via cabo. Não existe outra opção, é melhor ter alguma medição do que não ter nenhuma, mas lembrando, sempre acompanhar a qualidade na escola. Jamais levar computadores sem fio com o medidor para casa ou outros contextos sob risco de comprometer a medição. Certificar-se que a data e a hora do computador estejam corretos. Isso não é só por conta da medição, é para evitar processos de quebra de criptografia de dados, etc. Isso é importante por segurança para a escola, inclusive, e não só no contexto do medidor, e dar preferência ao computador mais novo e atualizado, com os pacotes de atualização do sistema operacional em dia. Então, essas são as principais dicas com relação ao medidor. Para iniciar o processo, é importante que cada um tenha o código INEP. Eu acho que muitos de vocês, obviamente, já conhecem o identificador único da escola, o numérico, mas caso vocês não tenham em mãos, antes de instalar o medidor, é importante que vocês tenham o número. E aqui a gente indica nos materiais instrucionais como é que você consegue obter esse número via site da EBScola INEP.gov.br. Tudo isso, lembrando, está no tutorial que vocês podem assistir mais tarde. Então, uma vez de posse do código e respeitadas as premissas anteriores, a gente passa ao processo de instalação. Então, a cara do medidor é essa que eu já havia mostrado anteriormente. A gente clica 2 vezes no executável que foi baixado do site de medições, e aí ele começa o processo de instalação, que é muito simples. A instalação, ela pede que você tenha 11 megabytes de espaço em disco. Ele coloca ali um diretório padrão de instalação dentro do sistema, não precisa mudar, a não ser que haja necessidade no seu contexto. E existem os termos e condições de utilização, lembrando que tudo isso é gratuito e não coleta qualquer dado sensível. Você pode olhar os termos, leia e aceite eles e depois siga com o processo de instalação. O processo de instalação, como disse, é simples, ele vai relembrar você para ter o código INEP em mãos, e você pode seguir o processo de instalação clicando no botão instalar na parte inferior direita. Lembrando que é importantíssimo que você tenha o acesso ao administrador do computador no qual está realizando a instalação do medidor. E caso seja necessário, você não tenha esse acesso, procure o técnico da escola ou da Secretaria de Ensino para poder viabilizar.
O porquê disso é porque o medidor precisa acessar o agendador de tarefas para que ele consiga realizar a medição a cada 4 horas, então é importante que ele tenha esse acesso administrador. E aqui o processo de instalação propriamente dita se inicia, uma vez de posse do código INEP. A gente tem um número aqui de uma escola teste, obviamente, mas digitando o código INEP naquele pequeno campo à esquerda, você clica em buscar e imediatamente ele devolve o nome da escola. Então você pode conferir se o código INEP de fato é daquela escola. E depois, na parte inferior, você consegue preencher manualmente os dados de informação da escola. O endereço, o e-mail para contato, um telefone de contato, para continuar com o processo de instalação. Uma vez realizado esse passo, você consegue iniciar o processo de instalação dos componentes, não precisa fazer mais nada, o medidor vai realizar a instalação dos componentes, e uma vez, esse passo é bem rápido, ele terminando, ele já diz que o medidor foi instalado com sucesso. Então a instalação do medidor é simples, é realizar o download e executar esses pequenos passos que eu listei aqui, e depois disso nada mais precisa ser feito. Dúvidas mais comuns que aparecem muito nos e-mails, no suporte, que chegam até nós. Eu realizei a instalação e aí não aparece nada. Como é que eu vejo a medição? Eu clico no botão e aparece um X vermelho. Não precisa fazer o clique no medidor depois de instalado. O acompanhamento é via mapa de conectividade, que eu vou comentar. Então, uma vez baixado, você consegue realizar esse acompanhamento, não precisa realizar esse passo de clicar no medidor, não é por ali que você vai acompanhar. Então, não se preocupe com fazer mais nenhum processo no computador. Todo o resto do processo de acompanhamento é remoto via web. Bom, tentei realizar a instalação, cliquei no código do INEP, até listei aqui um caso, e aparece um erro, verifique sua rede. Eu comentei um pouco sobre o sistema operacional. O medidor, apesar da gente suportar o Windows 7, o Windows 10, tentar suportar a maior gama possível de versões, ele precisa de alguns componentes do Windows. E alguns pacotes de atualização são fundamentais para a instalação. E neste caso em particular, é um pacote específico da Microsoft para o Windows, que você pode realizar o download via esse link que está disponível aqui na tela, baixar para o seu sistema operacional e depois de baixado instalar, e uma vez instalado, esse erro desaparece. É um componente, é uma premissa para poder realizar a instalação do medidor. Eu preciso fazer isso sempre? Não. Só quando aparecer o erro e quando seu sistema operacional está desatualizado. Lembrando da importância de realizar essa atualização dos sistemas operacionais, não só por conta do medidor, mas por conta dos outros softwares que existem no próprio computador. É importante realizar isso de forma periódica. Mas listo aqui de forma individual o caso do medidor e o erro que muitas vezes aparece para nós via canal de suporte. Bom, realizamos o processo de instalação do medidor. Agora, como é que eu faço para acompanhar os dados? Tudo isso é realizado de forma remota, como comentei, via mapa de conectividade na educação. Então, uma vez instalado o medidor, esperando 24 horas para que o medidor tenha realizado a medição e o mapa tenha composto ele dentro do rol de medições brasileiras, dentro dos estados e dos municípios, isso é feito de forma diária, essa sistematização, você acessa o site conectividadenaeducação.unic.br e via site você consegue acessar as medições realizadas na escola. Eu vou comentar um pouco sobre isso agora e comentar um pouco dos filtros que o mapa permite. Então, o diagnóstico ele pode ser feito via site da Conectividade na Educação. Acessando, você vai ter um box lá embaixo, o estado e a rede, e vai ter a possibilidade de visualizar via mapa ou via devolutiva, que é uma espécie de relatório analítico. Então, você pode, por exemplo, selecionar a rede do estado do Ceará, e eu quero falar da rede municipal. E ainda posso escolher o município específico.
Uma vez clicado, você pode clicar no mapa ou devolutiva, como comentei, e aqui trago não a rede do Ceará, mas de São Paulo, do dia 9 de dezembro, um pouco desatualizado agora, mas ele é atualizado diariamente, e você consegue realizar o acompanhamento ali do estado, da rede estadual de São Paulo, da distribuição das escolas, da qualidade dessas escolas e uma tabela estatística do lado direito com sistematizações que você consegue avaliar. Então, neste caso, a gente sistematizou a velocidade de download com uma internet boa, razoável ou ruim, dependendo da faixa de velocidade. E aí existem escolas ainda sem internet, que você pode olhar graficamente, e escolas sem o medidor instalado para verificar onde elas estão. Tudo isso via mapa de conectividade na educação. Aqui, a gente olhando para a rede do Maranhão, existe um pequeno box do lado direito do mapa, no canto direito superior, que permite alternar as camadas do mapa. Então, além da velocidade de download, você pode acompanhar o download por aluno, a tecnologia declarada, o recurso recebido, a comparação da velocidade da escola com o entorno geográfico dela, a comparação igualmente da latência, as principais empresas de provimento de acesso desta rede de ensino, o porte da escola, a gente sistematizou alguns recortes, a localização rural urbana, as tecnologias de acesso, tudo isso para todo o Brasil, para todas as redes, sejam elas estaduais ou municipais. Por exemplo, aqui olhando o Rio Grande do Norte, selecionei a camada de porte da escola e consigo olhar graficamente via mapa a distribuição das escolas por porte de escolas. Escolas com menos de 50 matrículas, 51 a 200 e assim por diante, até escolas com, no caso do Rio Grande do Norte, 1.001 a 2.000 alunos, que são somente 14. Então, tudo isso a gente consegue ir acompanhando via mapa de conectividade na educação. Você consegue selecionar a sua rede ou seu município e verificar os recortes que são mais interessantes de estar analisando. Então, instalou o medidor, acessou o site do mapa e você consegue visualizar os dados por aqui. Aqui o caso do Acre, onde eu quis listar as escolas que ainda não têm internet e onde elas estão distribuídas graficamente. Tudo isso é uma aplicação analítica, vocês podem fazer com calma isso de maneira individual. E aí, quando eu quero procurar a minha escola, bom, eu selecionei a rede lá de Roraima, no caso, é a rede municipal, eu quero achar a minha escola, então selecionei UF Roraima, rede municipal, existe um pequeno box do lado esquerdo, embaixo dos controles de zoom do mapa, com uma lupa. Clicando na lupa, você pode digitar o código INEP, ele vai autocompletando o nome da escola que você deseja localizar. A partir disso, ele seleciona o pequeno círculo onde está a escola, e uma vez clicado no círculo, abre um pequeno box, como está listado à direita, no caso da Escola Municipal Educação Infantil e Fundamental Criança Feliz, onde lista o número de alunos, se ela tem internet, no caso sim, se está disponível para aprendizagem, no caso não, e qual a velocidade de download média ali, no caso 42,1 megabits por segundo, assim como a latência 72 milissegundos. Tudo isso é possível fazer via mapa, que é ali a ferramenta para você fazer o acompanhamento dos dados ao longo do tempo. Os dados, lembrando, são sistematizados diariamente. Então, esses dados vão sendo refrescados ao longo dos dias, ao longo do tempo. Você pode ir realizando o seu acompanhamento sem problema algum. Eu vou começar uma pequena parte de representatividade. Se eu me alongar no tempo, eu vou passar de maneira mais breve, depois a gente pode comentar com mais cuidado em outras falas. Então, olhando hoje para o medidor Educação Conectada e sobre o espalhamento do medidor. Esse é o mapa do lado direito que mostra onde estão localizadas as escolas hoje com o medidor instalado. São em torno de 53 mil escolas, olhando o contexto de 2 anos, mas a gente precisa entender o que a gente precisa para falar sobre o contexto brasileiro. O que eu posso falar com esses medidores que hoje estão aí instalados. Então, a partir disso, a gente fez um trabalho estatístico de olhar um pouco para essa representatividade.
Lembrando que no canto esquerdo, no canto direito superior aqui, a relação de medidores, e embaixo eu trouxe um mapa com todas as escolas públicas brasileiras. Em laranja ou amarelo, dependendo do seu monitor, estão as escolas sem internet. Em cinza são as escolas com internet, e trouxe os dois mapas justamente para poder comparar onde a gente precisa, obviamente, levar conectividade ainda, no caso das escolas em laranja ou amarelo, dependendo do seu caso, e onde já existe o medidor. Então, é possível comparar visualmente hoje que a gente tem uma boa representatividade visualmente falando. Mas estatisticamente, a gente quer falar sobre todos os estados, a gente quer falar sobre as redes estaduais e municipais, a gente quer falar sobre a localização rural urbana, e a gente quer falar de maneira que elas estejam representadas estatisticamente. Então, será que os medidores hoje eles estão distribuídos de maneira igual à representatividade geográfica das escolas, de maneira que a gente possa falar sobre elas? E aí, esse é o contexto. Hoje, existem, o número pode variar dependendo do recorte, eu estou falando de escolas aqui estaduais e municipais, 138 mil aproximadamente escolas públicas brasileiras. E dessas, em torno de 28 mil não tem internet. Dentro desse subconjunto, então 109 mil que tem internet, a gente dividiu em estratos estatísticos. E o que são esses estratos? São os estados, são o tipo da gestão, seja ela municipal ou estadual, ou a localidade, em rural ou urbano. Então são 106 estratos, porque são 27 unidades da federação, lembrando que o Distrito Federal não tem os dois tipos de dependência. Então, é por isso que são 106. E dentro desse conjunto existem um número de escolas que reportou nos últimos 6 meses medições, e dentro delas as subdivisões rurais urbanas, estaduais e municipais. Então aí a gente consegue fazer um retrato estatístico do que a gente consegue falar. E para descrever a qualidade da internet no Brasil de forma apropriada, a gente pode usar como uma amostra, isso é um cálculo estatístico, em torno de 22 mil medidores. Bom, a gente já tem bem mais que isso, mas será que de fato a gente tem representatividade em cada um desses estratos, em cada unidade da federação, dentro do tipo de gestão e a localidade? Então a gente fez uma forma de calcular isso para mostrar para vocês onde a gente precisa avançar e onde a gente já tem a representatividade. E aí dos 106 estratos, a gente já tem 85 deles, ou seja, 80% do país, bem representados. Do lado direito a gente está mostrando eles em cor mais escura, em azul mais escuro. E 21 deles ainda não estão bem representados, que são os que vão em gradação de um pouco mais claro para completamente claro, né? Mas, por incrível que pareça, para atingir essa representatividade no país inteiro, é lógico que dentro desses estratos, faltaria instalar apenas, lembrando que a gente já instalou 52 mil, apenas 430 medidores para falar no contexto do país. É lógico que falando dentro dos estratos. Em quais estratos a gente precisaria avançar? Então, eu vou mostrar um pouco a seguir, não quero me alongar, vou encaminhando já logo para o final. Dentro daqueles estratos não bem representados, a gente listou aqui eles, no eixo Y, os estados, as tabelas estão divididas em urbano e rural, e o número de medidores que falta instalar dentro de cada um desses estratos, lembrando que a cor, cada uma das cores representa a dependência, seja ela rural, desculpa, a dependência, seja ela estadual ou municipal. Então, esses seriam em quantitativos, em número absoluto, o número de medidores que faltaria instalar em cada um desses estados, em cada um desses estratos urbano-rural, em cada uma dessas dependências estadual municipal. Então, a gente pede com muito carinho a colaboração de vocês para poder avançar nessa representatividade estatística do medidor. Lembrando que a nossa meta é instalar em todas elas. Mas se a gente já conseguir pelo menos chegar a essa representatividade estatística para poder falar do país, já seria um número fantástico. E aí, falando da questão da representatividade ainda, o número de estratos, de instalações esse ano, que a gente já está conseguindo avançar.
E eu vou falar de forma mais rápida aqui para não poder avançar muito no tempo. Quantas instalações e a evolução delas ao longo do ano falo de 2022. Esse é o cenário comparativo de 2019, de 2020, 2021 e 2022, somente nesse período do ano. E a gente percebe ver a evolução fantástica que foi feita na instalação do acumulado de medidores, esforço do trabalho de vocês. Então, no ano de 2022, a gente percebe um salto gritante, especialmente depois de abril, mas em particular em maio, e continuando a princípio agora em junho. Então, a gente está atingindo números realmente fantásticos, conseguindo levar o medidor a todos os locais do Brasil dentro desses extratos estatísticos. E aí eu queria destacar, e acho que o esforço de todas as redes. Eu sei que é um gráfico bem poluído, complexo aqui de falar, mas eu estou falando das redes rurais urbanas, estaduais e municipais, e da percentual no eixo X de medidores já instalados, e o quantitativo ali em cada um desses traços que vocês conseguem ver a tela, que já atingiram. Então, por exemplo, redes como do Paraná, tem extratos que eles já atingiram quase a totalidade de escolas com medidor, mas esforço igualmente importante de Goiás, de Pernambuco. Então a gente está avançando em todos os locais, mas queria agradecer muito o esforço de todos vocês. Acho que o trabalho aqui está representado visualmente do que vocês estão fazendo aí nos locais. Então, à medida que vocês vão instalando, tudo isso vai possibilitando essas análises estatísticas dentro de cada uma das redes de ensino. E avançando com isso, a gente vai conseguindo coletar mais dados e fomentar políticas públicas baseadas em dados empíricos. E aqui, de novo, trazendo a percentual de instalações relativa ao número de extratos e como isso tem avançado ao longo do ano de 2022. E que tipo de material a gente produz depois com isso, além de, lógico, publicitar os dados para que vocês consigam acompanhar e depois consigam se apropriar. Por exemplo, aqui a rede do Rio de Janeiro, onde a gente já consegue listar as escolas geograficamente, localizar elas no contexto do espaço, nos setores censitários, quebrar os quartis de dados estatísticos, verificando qual é a penetração de velocidade de download em cada uma das regiões, no caso do município do Rio de Janeiro. E isso permite diversas análises por diversos atores, para poder depois entender se é preciso atuar em determinada região, em determinada rede, em determinado bairro. E isso, assim, qualifica muito o dado e permite acompanhamentos posteriores por todos os entes da federação, federal, estadual, municipal e pelos atores da sociedade civil. E também os custos da conexão. Será que em determinadas regiões, no caso do município do Rio de Janeiro, existe uma concentração de preços maiores de conexão, ou seja, falta infraestrutura, faltam empresas de provimento de acesso, algumas escolas estão tendo dificuldades? Tudo isso só é possível por meio desses acompanhamentos, e o medidor é uma correlação importantíssima para fazer esse acompanhamento também. É lógico que aqui falando do custo, mas também geograficamente colocando as escolas, cruzando com as variáveis de download, porque a gente fala aqui de custo de megabit por segundo no contexto de alunos, né? E aqui uma aplicação nova que a gente está disponibilizando para o MEC, para que consiga disponibilizar para vocês, para fazer a localização precisa das escolas. A gente fez um esforço enorme de geolocalizar as escolas que ainda não tinham geolocalização precisa, disponibilizou esse dado público para o MEC, para outros entes, mas a gente quer refinar essa geolocalização. Então, a gente está criando um geolocalizador de escolas que permita que os gestores, diretores, de forma gratuita, na web mesmo, consigam acessar o link, digitar o INEP, verificar a localização da escola e corrigir, se for preciso, a localização que existe hoje, de forma interativa, colaborativa e sem precisar fazer nenhum outro tipo de processo. Então, uma vez geolocalizado, você envia a geolocalização e, naturalmente, isso aprimora o dado público. Isso tudo de forma gratuita também. Além de lembrá-los que, além do mapa de conectividade das diversas ações nacionais, esses dados seguem também para o Unicef e para o projeto GIGA, que alimenta o Mapa Global de Conectividade. Dados esses do medidor.
E aí, terminando, só falando das metodologias, a gente usa diversas delas, sejam modelos inferenciais, sejam clusterizações, sejam uso de dados em Big Data, em modelos de banco de dados diversos, mas importantíssimas investigações geográficas que nos permitam verificar essas desigualdades. As publicações, o Guia de Conectividade na Educação, quem não conhece, artigos que publicamos sobre o contexto de velocidade e de qualidade relativa a escolas públicas na pesquisa TIC Educação, no site do CETIC, e outros dados de pesquisa que também publicamos no contexto mais geral. Eu queria terminar dizendo que o medidor é um instrumento fundamental para o acompanhamento de conectividade, que as iniciativas do NIC, de forma gratuita, visam apoiar a comunidade com aplicações, com dados e com os medidores de forma completamente gratuita, e que ter o medidor e acompanhar os dados cria uma cadeia de responsabilidade entre os entes civis, entre os entes públicos e a sociedade civil, e queria agradecer coletando Obrigada, Paulo, pela sua participação com a gente. Surgiram algumas perguntas no chat, o Álvaro está com a gente também, não está, Álvaro?